Bom dia, quinto ano, como estão todos vocês? Espero que estejam muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro, estamos iniciando mais uma semana de aula e nosso primeiro horário agora é de língua portuguesa. Vocês podem observar aí no slide que a gente começa com uma atividade de interpretação de texto que fala sobre chuva de bactérias. E vocês irão entender, no momento da realização das atividades, o porquê iniciarmos com esse texto. Aí tem uma pergunta muito importante. Você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? É uma pergunta muito importante porque geralmente a gente confunde tempo e clima, mas são situações que não podem ser confundidas porque são totalmente diferentes. O tempo, na verdade, está se referindo ao estado da atmosfera em um local determinado, em um momento definido, somente naquele momento ali. Já o clima está relacionado à condição da atmosfera em um longo período. Então, o clima é uma situação de momento, em um período, em um local, e o tempo está relacionado a um local definido. E vocês sabiam que as bactérias, elas também são importantes na formação do clima? Pois é, de acordo com a leitura desse texto, que está aí no slide para vocês, chuva de bactérias, vocês irão entender como é que ocorre esse processo, essa questão da participação das bactérias na formação do clima, ok? Nós também temos aí alguns assuntos para que a gente possa revisar, assuntos que nós já trabalhamos, apenas para que a gente possa fixar um pouco aquilo que a gente já estudou. Primeiramente, aí estamos falando sobre o uso dos porquês. A gente sabe que existem 4 tipos de porquês e existem situações específicas para que a gente possa utilizar cada um desses 4 porquês. E nós estudamos sobre isso. Temos o porquê que ele é separado e sem acento, que ele deve ser utilizado em perguntas e ele vem sempre no início da pergunta, no início da frase. Temos também o porquê que também é separado, mas tem um acento, e ele também é utilizado para perguntas, só que ele vem no final da frase. Então, o porquê separado sem acento é para uma pergunta no início da frase, o porquê separado com acento é uma pergunta no final da frase, ok? Temos o porquê junto com acento, que ele é utilizado para respostas, para responder alguma coisa. E temos também o porquê que é junto e com acento. Ele funciona como um substantivo e é a mesma coisa de o motivo. Esse porquê junto com acento. Nós falamos também sobre os tipos de frases. As frases, elas existem na verdade alguns tipos de frases que são as declarativas, que expressam um fato. Elas podem ser afirmativas ou também negativas. Tem também as frases que estão imperativas, aquelas que expressam uma ordem, um pedido, um conselho, também podem ser afirmativas ou negativas. Tem também as frases interrogativas, são aquelas que expressam uma pergunta, está interrogando algo, pode ser uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. E temos também as frases exclamativas, são aquelas que expressam sentimentos. Então, essas são chamadas de frases exclamativas. Falando um pouquinho sobre esses tipos de frases, nós falamos que são 5, as exclamativas, declarativas, imperativas, interrogativas e tem também as optativas. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre cada um desses tipos de frases. As exclamativas, elas são utilizadas quando o emissor, ou seja, a pessoa que está falando, ela está manifestando suas emoções. Então, se ela é exclamativa, ela é caracterizada também, são finalizadas com o ponto de exclamação, lá no final da frase. Que sorvete gostoso, que dia lindo, são tipos de frases exclamativas e que no final a gente vai perceber o uso do sinal da pontuação exclamação. Nas frases declarativas, elas representam a constatação de um fato. Um fato que a pessoa que está falando está se referindo. E ela é utilizada como ponto final, pode ser tipo uma frase afirmativa ou também negativa. Quando ela for afirmativa, significa que está afirmando algo. Quando for negativa, está negando alguma declaração, está declarando algo, mas de forma negativa. Existem também as frases que são as imperativas.
são aquelas que expressam, quem fala está expressando uma ordem, um conselho, um pedido, e elas podem ser finalizadas com ponto final ou também com um ponto de exclamação. Essas frases imperativas, elas também podem ser afirmativas ou negativas. Temos também as frases que são as interrogativas, como o próprio nome já diz, está interrogando algo, vem de interrogação. Então, as frases interrogativas, elas acontecem quando a pessoa ela está fazendo uma pergunta. Essa pergunta pode ser direta, direcionada a alguém, ou também pode ser uma pergunta indireta. Essas frases interrogativas, como o próprio nome já diz, ela é finalizada com ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Temos também as frases que são conhecidas como optativas. As frases optativas expressam um desejo. Elas também podem ser finalizadas com ponto de exclamação. A gente tem aí como exemplo algumas frases que a gente até utiliza no nosso dia a dia, que são classificadas como optativas. Deus te abençoe, que dê tudo certo, feliz aniversário. São frases optativas, estamos desejando algo a alguém. A gente sempre utiliza e são finalizadas com exclamação, também podem ser finalizadas com ponto final. Voltando um pouquinho a falar sobre os 4 porquês, nós falamos que o porquê separado, sem acento, ele é utilizado para fazer pergunta no início da frase. O porquê separado com acento também é para perguntas no final da frase. E o porquê junto com acento tem o motivo, é o mesmo que o motivo, como substantivo. E o porquê junto sem acento é utilizado para respostas, para responder algo. Nós falamos sobre isso. Eu quero que vocês me digam agora alguns exemplos de frase para cada um desses 4 porquês. Esse primeiro porquê que nós falamos, que é o porquê separado, sem acento, utilizado no início de uma pergunta. Quem pode dizer aí um exemplo? Por que você não foi à aula? É um porquê no início de frase, é uma pergunta no início de frase, então é separado e sem acento. Já o segundo, que é o separado com acento, ele já é para uma pergunta com o porquê no final da frase. A gente pode utilizar o mesmo exemplo, na mesma frase, a diferença será na posição do porquê. Você não foi à aula. Por quê? Então, aí a gente já percebe que existe uma diferença na colocação no emprego do porquê. Ele já foi para o final da frase e já recebeu aí um acento circunflexo, continua sendo separado. Temos também o terceiro porquê, que é o porquê junto com acento, que ele é utilizado para responder. E a gente ainda pode continuar utilizando esse mesmo exemplo, essa mesma frase. Eu não fui à aula porque estava doente. Então, alguém está respondendo, está dando uma explicação do motivo de não ter ido à aula. Então, como é uma resposta, é utilizado o porquê junto e sem acento. O porquê separado, o porquê junto e com acento, ele é utilizado, representa um motivo, também apresenta a função de substantivo. A gente ainda pode continuar utilizando o mesmo exemplo. Gostaria de saber o porquê de você não ter ido à aula. Eu gostaria de saber o motivo de você não ter ido à aula. Dá no mesmo, é a mesma coisa. Então, a gente está se referindo aí a um motivo. Então, nesse caso, a gente deve utilizar esse porquê junto e com acento. Então, de acordo com a realização das atividades, vocês irão conseguir perceber um pouquinho a diferença e relembrar um pouquinho daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. No livro de língua portuguesa, vocês irão fazer atividade da página 65 a 75. E tem também uma atividade aí no slide para que vocês possam fazer no caderno de língua portuguesa, reforçando esses conteúdos que a gente trabalhou na nossa aula de hoje. Então, qualquer dúvida em relação a essas atividades, fiquem à vontade para nos procurar. Estamos aqui à disposição de vocês para ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Então, contem com a gente sempre. Beijos e até a nossa próxima aula.